Certo, certo. E esse efetivo que compõe o núcleo, ele, pelo que eu pude perceber, é um efetivo misto, ou seja, parte desse efetivo já é de Guarapari, né? Conhece bem, né, todos os meandros, a criminalidade, né, de Guarapari, e esse outro novo que veio importado de Vitória ou de algum outro lugar? Na verdade, nós recebemos policiais especificamente para o crescimento do DPJ quando desdobramos esse núcleo, quando criamos esse núcleo. Sim. Então, policiais do último concurso que vieram para o nosso DPJ permitiram que nós aproveitássemos parte do efetivo nessa atividade específica de repressão ao tráfico. Então, eles e alguns antigos que foram colocados, foram selecionados, foram treinados, foi idealizada uma doutrina de trabalho que vai se adaptando, se adequando ao longo do tempo, mas uma doutrina inicial de trabalho, objetivos foram definidos, metas foram traçadas. Esse efetivo, em termos de número, você poderia nos falar em termos de números ou faz parte da estratégia, né, de ficarmos quietos? A gente não fala o número, mas a gente costuma dizer que o núcleo ele não trabalha tanto com a quantidade. Certo. A grande arma do núcleo é a capacidade de integrar todos os outros órgãos. Perfeito. Né? Quando a gente fala de tráfico, a gente está falando original e primordialmente de mercado. Uhum. Então a gente começou a perceber, e quando eu falo a gente, é a Polícia Militar, vários oficiais e praças que são conhecidos, delegados, agentes, nós começamos a perceber que a metodologia policial básica de rotina, ela prende o traficante, mas ela deixa muita gente para trás. Então a gente está mudando a estratégia e está utilizando uma estratégia mais mercadológica do que de mero combate. Vocês não vão ver nenhuma tropa de elite, nenhum pacificador, nenhum caveirão entrando na cidade, podem ficar tranquilos. Mas vocês eventualmente vão ver quadrilhas inteiras sofrendo aí o que tem que sofrer, que são as sanções da lei, né? Que assim seja. A nossa né? meta é de desarticulação dessas quadrilhas. Que assim seja, que assim seja. Esse é o principal objetivo, o foco, né, centrado que vocês têm. E para isso a gente não precisa tanto de número, a gente precisa de tempo e de policiais hábeis para mostrar a vinculação entre as pessoas, fazer as apreensões de droga e com o apoio da primeira, que diga-se de passagem, excepcional, apoio da primeira vara criminal e do Ministério Público, a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, se Deus quiser. Você falou, né, a participação, né, da Polícia Militar, de núcleos especializados e tal. Essa interação, né, entre essas instituições, tá, ela se faz na razão direta de um só objetivo ou de vários objetivos, por exemplo, numa determinada ação. Vocês saem atrás de um só objetivo ou nessa ida vocês já abrem um leque de intenções para combater o crime? A ideia do núcleo é dar um tratamento especializado para a cidade e para cada tipo de organização a gente tem uma ferramenta mais adequada. Então a gente tem trabalhos que começam com uma abordagem da Polícia Militar, com quem nós nos relacionamos, direcionamos com a ajuda do comando do batalhão a determinados alvos, repassamos informações. Então alguns serviços surgem de uma abordagem da Polícia Militar. Um exemplo, um grupo de traficantes numa abordagem perdeu aí uma quantidade de drogas que foi apreendida e um membro foi preso, mas 3 fugiram. E essa ocorrência, normalmente, ela se esgotaria naquele membro que foi preso, que não identifica os outros. Aí entra o núcleo, com a função de identificar quem fugiu, vincular essas pessoas a essa droga, colocar eles para responder o processo, pedir a prisão, fazer o aproveitamento desse trabalho, que às vezes é de uma patrulha da Polícia Militar. Tem alvos que a operação é distinta, que o cara já tem mandado expedido, perseguir, caçar como bicho, até prender o cara. Tem alvos que a necessidade de se interceptar a droga, porque nós ainda não temos droga apreendida. Então a operação vai ter que intervir em determinado momento em que a droga esteja exposta. Então é um trabalho que é muito delicado, muito adequado à necessidade de cada região. Nós podemos usar uma base territorial. Então nós não temos, como a maioria dos criminosos tem, né, a polícia não pode ter
um modus operandi, ela faz sempre assim. Então, né? Muitas vezes o cidadão está denunciando e acha que a polícia não foi no seu bairro. A polícia tem tudo contabilizado, tem nomes, tem informações. É porque ou não deu tempo de ir ainda, ou ela está tentando, de alguma maneira, identificar aquelas pessoas, né? Perfeito. Mas a gente trabalha muito com o Disque Denúncia. E é uma ferramenta primordial. Uhum. Então, Falando em Disque Denúncia, tá, nós sabemos, a sociedade sabe, né, que o trabalho que vocês fazem, a importância do trabalho que vocês fazem, sabemos realmente disso. Mas eu queria depois, eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder depois dos nossos comerciais. Opa, tá? claro. Mas a pergunta é a seguinte: o que a sociedade pode fazer em contrapartida ao trabalho de vocês? Daqui a pouco. Ok. Volto logo, não demoro. O assunto promete.